Olá, meus queridos abençoados com toda sorte de bênçãos, aqui do canal Compartilhando o Evangelho da Graça. Que prazer, que satisfação, que alegria poder compartilhar com você mais uma mensagem genuína do Evangelho da Graça, com o tema Como conhecer as verdades de Deus. O que é a verdade? Parte 6, a nossa penúltima parte dessa série que trouxemos aí de 7 versículos sobre a verdade de Deus. Hoje nós iremos tratar aqui com você, trazer uma pequena mensagem sobre esse tema, o que é a verdade. Parte 6 nos traz uma passagem bem interessante, mas se você for ler desde o começo, o capítulo 1 até o 15, vai lhe trazer uma mensagem bem interessante, a qual o apóstolo Paulo escreveu para um tempo, para uma comunidade de Éfeso, exortando aquela comunidade naquele tempo. E se nós formos refletirmos em cima desse registro, dessa passagem que foi escrita, desta carta, no ano 55, no ano 60, é bem interessante. Vai trazer muito edificação para o nosso espírito, no nosso entendimento. Vejamos, eu gosto sempre de trazer algo para que você possa, não versículos isolados, não, mas uma passagem ler um pouquinho do texto e do contexto para que você entenda um pouquinho sobre o que nós estamos falando. E olha aqui o que diz. Diz assim, exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, com amor, procurando conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como é uma só esperança da vocação e que foste chamado. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Mas cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu e também o que subiu acima de todos os céus, e a fim de planificar todas as coisas. Ele é quem concedeu uns a ser apóstolo, a outros profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós quem eles lá, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, estando o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia, que nos induz ao erro. Versículo 15, que é o versículo-chave desta mensagem. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Muito bem, meus queridos. Veja que interessante. Esse texto aqui foi escrito por uma época, uma exortação, uma comunidade de Éfeso,
há quantos mil anos atrás, quando Paulo ainda estava preso num calabouço, mas ele escreveu isso aqui exortando a comunidade de seu tempo, de sua época. Isso foi escrito para um povo. E a gente reflete isso quando ele fala que ele está exortando, ele, prisioneiro no Senhor, que andar de modo digno da vocação que foram chamados, que eles tinham sido chamados. E qual era a vocação que eles foram chamados? A vocação do amor. Você pode ver que tudo quando Paulo está falando assim, ele está falando algo aqui espiritual, não de físico. Que ele começa a dizer com toda humildade, mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, como eu vou suportar alguém se eu não tenho, se eu não estou no espírito, eu estou na carne? Não tem como. Tudo isso aqui é algo no entendimento. Por isso que o Evangelho é crer no Evangelho, porque ele salva, ele liberta a mente do homem. Ele tem o poder de transformar a mente do homem. Então, quando ele está falando da vocação, que eles foram chamados da época, vocação amor, do amor. Para andar com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz interna, não externa. Lembra quando Jesus disse para os discípulos da época, Jesus carne, que ele disse: a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz, o quê? Falsa. Uma paz física. Porém, Cristo dá a paz interna, que é o reino, que está dentro do homem. Ele ainda diz: há um só corpo, há um só espírito, há um só corpo, algo espiritual, há um só espírito. Assim como é uma só esperança da vocação que foste chamado. Há um só Senhor e há uma só fé. Há um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Ele é Pai de todos, está em todos, acima de todos, é um só Deus, Pai de todos. Não importa qual seja o modo que a pessoa esteja, qual o entendimento que ela tem. Tem muitos aí que estão tentando provar algo para as pessoas. Nós não somos chamados para provar nada a ninguém, nem para convencer a ninguém, mas sim para levar a palavra do Evangelho às pessoas, para que a mente delas possam ser salvas, para que elas possam sair da carnalidade que elas vivem, do entendimento errado que elas vivem, para o verdadeiro entendimento espiritual, que é a verdade, que é Cristo. Isso sim. Então, quando ele está falando isso aqui, e ele vai falar mais ainda, que ele diz que mais cada um de nós, quem eles lá da época, é dada a graça, pela medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz: tendo subido à altura, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Concedeu algo que já passou, que ele concedeu aos homens. Então, aqui no nosso vídeo não ficar muito extenso, eu quero só dizer que o versículo 15 que nós lemos, que ele diz, neste versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, em direção àquele que é a cabeça, Cristo, ressuscitado, ressurreto. Seguimos para o alvo, que é Ele. O alvo certo é Ele. O que é raro, o que é pecado hoje, é raro o alvo. É seguir em direção oposta. Essa que é o erro. Mas aqui ele diz seguindo em direção àquele que é o cabeça, Cristo. Ele é a direção certa. Por isso, meu querido, reflita nisso, nesta oportunidade que estamos aqui através desse meio de comunicação, procurando trazer as verdades de Deus. Eu quero dizer para você, eu amo o Senhor, porque Ele não só diz que é a verdade, que Ele também nos diz, meu querido,
como tratar um ao outro. Deus ama a verdade, mas Ele também quer que nós tratamos uns aos outros com amor, bondade e respeito, quando abraçamos a Cristo ressurreto e espiritual, que é a essência deste Cristo, deste Deus está dentro de cada um de nós. Ele também nos abraça, e a maneira como Ele tratava as pessoas enquanto Ele estava na terra, na carne, como o Cristo de Nazaré, carne, encarnado, o próprio Deus encarnado entre os homens, quando o reino estava entre os homens, Ele tratava as pessoas com amor, com mansidão, não olhando para as pessoas com um olhar torto, não botando acepção, não, fazendo acepção nas pessoas, não colocando barreira nas pessoas. Ele chamava a todos, mas porém não saía da direção de falar a verdade do Pai, não mudava o seu discurso. Assim sejamos nós, que nós possamos agradar ao Cristo ressuscitado e não aos homens, porque o homem quer que você fale algo para ele, as pessoas, que agrade ela, que você passe a mão nas costas dela ou na cabeça, mas diga sempre a verdade de Deus, porque é a verdade que liberta a mente do homem, é a verdade que lhe salva e transforma a mente do homem. Que Deus nos abençoe. O link do nosso grupo no WhatsApp também está aqui na descrição deste vídeo. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que possa chegar as notificações dos nossos vídeos até você. E até o nosso próximo encontro com mais um Como Conhecer as Verdades de Deus, aqui no canal Compartilhando o Evangelho da Graça.